Pessoal, continuando aí as regras de derivada, né? Vamos falar um pouco agora aí sobre a função exponencial, né? A função exponencial é do tipo y igual a elevado a x, esse a sendo um número real maior do que zero e diferente de 1. Então, né, se você tem y igual a elevado a x, a derivada disso vai ser o próprio a elevado a x ln de a. Então, a derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. Só para vocês entenderem, olha só, por que a derivada disso é isso, né? Pensando que toda derivada para nós, inicialmente, ela é feita a partir de uma ideia de limite. Então, ou seja, para essa função aqui, a derivada seria isso aqui. F de x mais h seria trocar esse x por x mais h, menos f de x. Ou seja, seria pegar esse próprio termo e colocar aqui. A elevado a x mais h é a elevado a x vezes a elevado a h, né? Então, isso aqui pode ser escrito dessa forma. Colocando-se o a elevado a x em evidência, a gente gera isso aqui, certo? E aqui a gente tem dois limites. Esse a elevado a x eu coloquei ele separado e essa outra fração aqui eu coloquei separado. Então, o limite desse termo aqui é a mesma coisa que o limite de a elevado a x e o limite disso aqui. Esse primeiro termo aqui, como não tem h para a gente substituir por zero, vai dar o próprio a elevado a x. Esse segundo termo aqui é um dos limites fundamentais que a gente viu na matéria, e isso é igual a ln de a. Então, a gente pode afirmar que a derivada de a elevado a x vai ser a elevado a x ln de a. Um caso particular disso aí é quando a base da nossa função exponencial for o número de Euler, esse e aqui, ó. Porque se a gente aplicar a regra, sendo e elevado a x, a derivada vai ser o próprio e elevado a x ln de e. Só que esse ln de e aqui, a gente tem que pensar o seguinte, ó, ln de e. O que é o ln? O ln é o logaritmo de base e. Então, fica log de e na base e, isso é igual a 1. Então, se eu trocar isso aqui, 1 vezes e elevado a x vai dar o próprio e elevado a x. Ou seja, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Beleza? Vamos fazer esses exemplos aqui, ó. Então, olha só, vou colocar aqui, ó. Aqui, então, a gente tem os exemplos aí, ó. Esse primeiro exemplo aqui, né? Então, essa função aqui, ó, aqui no f de x, ó, né? Vamos fazer a derivada dela. Então, a derivada dessa função aqui vai ser, ó, coloquei a linha, então estou fazendo a derivada. 3x ao quadrado, então pego 2 e desce multiplicando, 2 vezes 3 é 6. Aqui subtrai 1 em cima, 2 menos 1 é 1, então 6x. Aqui nesse segundo termo é uma multiplicação, essa constante 2 que está multiplicando, eu só vou repetir ela. Então vai ficar 2. E a derivada do e elevado a x, pela regra que a gente acabou de ver, vai dar o próprio e elevado a x. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a derivada do 4, derivada da constante, é zero, não precisa colocar. A derivada vai dar isso aqui, ó. Beleza? Mais uma derivada aqui. Aqui só ficou trocado aqui, que aqui eu coloquei t, só que na função aparece x, ó. Então vamos pensar que é o f de x, né? Antes de começar a fazer minha derivada, eu vou repetir minha função aqui, fazendo o seguinte, olha. Essa raiz aqui eu vou escrever na forma de potência. O x aqui está elevado a 1, então vai ficar x elevado a 1 sobre 3, ó, porque aqui é 3. Ó, né? O resto eu vou repetir, ó, menos 3 vezes 2 é elevado a 2x ao quadrado, menos 7x, mais 1. E aí vou calcular a minha derivada aqui. Ó. Então, nessa primeira parte aqui, ó, constante multiplicando, eu vou repetir. A potência vai descer multiplicando, então vai ficar 1/3 multiplicando aqui. Ó. E aqui em cima eu vou subtrair 1. Esse 1/3 menos 1 é a mesma coisa que 1/3 menos 3 sobre 3. Ó. Então, vai dar menos 2 sobre 3. Menos 3 está multiplicando, constante multiplicando, eu vou repetir. E aqui a gente vai aplicar a regra do logaritmo, ó, da potência. A regra da potência, como a gente acabou de ver, ó, se y é igual a elevado a x, a derivada vai ser a elevado a x ln de a. Né? Então, ou seja, eu vou repetir isso aqui, né? 2 elevado a 2x ao quadrado, repete. Depois, ln da base, que aqui é a. No nosso caso, aqui a base é 2. Então, ln de 2. Só que aqui é uma ideia de função composta, porque diferente da fórmula onde na potência tinha-se x, aqui na potência tem-se o 2x ao quadrado, ou seja, tem coisas além do x. Como tem coisas além do x, a derivada dessa parte de cima deve ser feita aqui na frente. Derivada de 2x ao quadrado é 4x. Né? Então, sempre que a gente tiver uma função composta,
Ou seja, sempre que tiver alguma coisa além do x, a derivada dessa parte toda tem que ser feita na frente. Derivada de menos 7x é menos 7 e a derivada do 1, que é constante, é 0. Só organizar a minha função aqui para dar a resposta final, vai ficar assim, ó. Então, 4 vezes 1 aqui vai dar 4 sobre 3, né? Isso aqui, como está com a potência negativa, vai passar para o denominador como uma raiz cúbica, porque aqui embaixo é 3. E esse 2 aqui é a potência do x lá dentro, ó, x ao quadrado. Aqui, ó, menos 3 vezes 4x vai ficar menos 12x vezes 2 elevado a 2x ao quadrado, ln de 2, menos 7. Resposta, então, da derivada vai ser isso aí, ó, certo? Então, só tomar cuidado com essa questão, né, da regra, né, para saber aplicar a regra de forma direta ou na função composta, beleza? Vamos lá, mais essa função aqui, vamos calcular a derivada. Então, a derivada dessa função aqui vai ser... Observa que aqui eu tenho uma multiplicação, esse termo tem x e esse termo tem x. Como os dois termos têm x, a gente tem que aplicar a regra da multiplicação. Então, deriva essa primeira parte. Derivada de 4x ao cubo desce o 3 aqui, vai ficar 12x ao quadrado. Repete a segunda parte, que é o e elevado a 2 menos x ao quadrado. Ó. Mas, agora faz o contrário. Repete a primeira parte, que é o 4x ao cubo, e deriva a segunda parte, que é o e. A derivada do e, então aqui, a derivada do e, a regra é essa aqui. Ó. Se você tem e elevado a x, a derivada vai ser o próprio e elevado a x. Ou seja, repetir o e. Então, vou repetir esse e aqui, ó. Vai ficar e elevado a 2 menos x ao quadrado. Só que, como aqui em cima eu tenho alguma coisa além do x, então é a regra da cadeia. Então, eu tenho que derivar essa parte de dentro aqui na frente. Ó. Derivada de 2 é 0 e derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Ó. Então, tem que derivar isso aqui na frente. A derivada aqui, ó, de 3x à quarta, passa o 4 multiplicando, vai ficar 12. Subtrai 1, aqui em cima é 4, menos 1 é 3. E a derivada da constante é 0, nem precisa colocar. Então, vai ficar ó, 12x ao quadrado, e elevado a 2 menos x ao quadrado. 4x ao cubo vezes menos 2x vai ficar menos 8x à quarta, e elevado a 2 menos x ao quadrado, mais 12x ao cubo. Poderia parar aqui, mas muitas vezes os autores aí na resposta colocam esse termo aqui em evidência, ó. E elevado a 2 menos x ao quadrado. Então, vai ficar 12x ao quadrado menos 8x à quarta mais 12x ao cubo. Ó. Poderia deixar isso aqui. Mas se ainda a pessoa quiser colocar mais coisa em evidência nesses dois termos, ainda pode. Porque, por exemplo, o 8 e o 12 tem o 4 como fator e por aí vai. Então, a resposta vai ser isso aí.